Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi o seu e-mail e entendo perfeitamente a sua pergunta, a sua dúvida, porque você pergunta se está errado. Então você chamar a Jesus de rei, chamá-lo de meu rei Jesus. Porque quando eu escrevi sobre o Sermão da Montanha, numa outra resposta, eu não quis dizer que Jesus não seja rei. Porque você escreveu tentando me provar que ele é rei. Ele é rei. Sem dúvida alguma ele é rei. É como eu falar assim, o presidente dos Estados Unidos não é o meu presidente. Mas isso não significa que ele não seja presidente. Ele é presidente dos americanos, dos norte-americanos. Percebe? É isso que eu quis mostrar. Que para o cristão, Jesus não é rei. Ele é rei para Israel. E para os gentios ele vai reinar também sobre a terra. O ponto é que a relação que Cristo tem com a igreja não é de rei. Rei e súditos. É diferente uma relação entre um rei e os seus súditos. Por isso nenhum apóstolo nas epístolas se dirige a Cristo como rei. Ninguém ora, meu rei Jesus. Não. Os cristãos reinarão com Cristo durante o milênio, não sob Cristo. Os súditos é que serão governados durante o milênio, os 1000 anos de reino de Cristo na terra, serão governados por Ele, mas nós reinaremos com Ele. Então não é correto, não, um cristão dizer meu rei Jesus. Não, é correto chamá-lo de Senhor, porque esta é a relação que Ele tem com os seus nesse presente momento. No futuro, quando Israel for restaurado, os judeus convertidos irão chamá-lo de rei, porque ele é rei de Israel. No entanto, para a igreja, como você bem observou até no seu e-mail, ele é Senhor. Por isso, o meu comentário não é quanto ao título de rei, que obviamente se aplica a Jesus, mas quanto ao relacionamento que um salvo tem hoje com ele. Como eu expliquei, os filhos do presidente, os súditos do presidente dos Estados Unidos o chamam de presidente, mas eu não preciso chamá-lo ou considerá-lo meu presidente. Os filhos do presidente de um país, eles chamam o pai deles de senhor presidente? Não, eles chamam de papai. Os filhos do presidente de um país chamam de papai. Mesmo ele sendo o presidente, a relação com seus filhos é diferente daquela que o presidente tem com o povo em geral. Se você observar no Evangelho de João, existe uma mudança gradual no relacionamento que Jesus tem com seus discípulos à medida que eles vão se tornando mais íntimos do Senhor. Numa passagem ele fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aí mais para frente ele fala, disse-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 15, 14 a 15 e João 20, versículo 17. Percebe que existe uma evolução no relacionamento com seus discípulos nos evangelhos. De servos para amigos e finalmente para irmãos. Isso no relacionamento individual que Cristo tem com cada salvo. Ele nos chama de irmãos. Nós nunca temos essa liberdade de chamar Cristo de irmão. Eu não posso falar assim, Jesus é meu irmão. Não. Ele me chama de irmão. Hebreus 2,11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Mas ainda que o Senhor nos chame de irmãos, nós não temos a mesma liberdade de chamá-lo assim, ao menos eu não encontro qualquer passagem nas epístolas dos apóstolos em que eles tenham chamado a Jesus de irmão, se dirigido a ele como irmão. Para nós, para cada cristão, o Senhor Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Veja também que nós não estaríamos corretos se nós o chamássemos de Pai, porque é a Deus Pai que nós nos dirigimos como Pai. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui, ele chamava o seu Deus de Pai. Subo para o meu Pai, ele fala, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Portanto, o correto é nos dirigirmos a Ele como Senhor Jesus.
Não como amigão, como fazem alguns, né? Ou aquelas pessoas que falam assim, aquele lá em cima. Uma pessoa que fala aquele lá em cima, ela está com medo de ter intimidade com Deus e com Cristo. Talvez ela nem creia no Salvador como seu Senhor e Salvador. E a gente fala aquele lá em cima. Quem é aquele lá em cima? Satanás está lá em cima também, o diabo está lá em cima. Satanás está nos céus, atualmente ele está nos céus. Enquanto ele não for expulso dos céus, o que vai acontecer lá em Apocalipse. Mas ele está lá em cima também. Quem é aquele que está lá em cima? Então, o correto hoje é nos dirigirmos não como amigão, ou aquele que está lá em cima, ou nem como meu rei, como fazem alguns, e nem mesmo chamá-lo de irmão Jesus. Não, nós devemos chamá-lo de Senhor. Dirigirmos a Ele como Senhor, Senhor Jesus. É assim que nós devemos chamá-lo quando nos dirigimos a Ele. Esses detalhes podem parecer de pouca importância para alguns, mas quando nós nos acostumamos com as pequenas nuances da palavra de Deus, nós começamos a compreender melhor o que Deus diz no Salmo. No Salmo 32:8, ele fala assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Pessoas que desfrutam de intimidade, como pai e filho, marido e mulher, irmãos numa mesma família, eles sabem perceber as pequenas nuances que acontecem até na mudança de um olhar, que não precisa nem falar. Então, ocupar-se com esses detalhes da palavra de Deus é importante sim, porque nós vamos descobrir detalhes do caráter da pessoa de nosso Senhor, da pessoa de nosso Deus, para que Ele nos guie com o olhar. Não precisa falar declaradamente, mas a gente já saiba mais ou menos quando está desobedecendo a Deus, quando está obedecendo. Outra forma utilizada erroneamente pela cristandade hoje é dirigir-se ao Espírito Santo em oração ou louvor. Você encontra isso até mesmo em hinos, com frases do tipo: Espírito, eu te adoro, ou Vem Espírito, vivifica a tua igreja. Você não encontra nas Escrituras nenhum apóstolo ou discípulo no Novo Testamento dirigindo-se ao Espírito Santo. Você não encontra nenhum deles se dirigindo a Jesus como rei, e você também não encontra nenhum deles se dirigindo ao Espírito Santo, orando ao Espírito Santo ou louvando o Espírito Santo. Apesar do Espírito Santo ser Deus, é a terceira pessoa da Trindade, na atual dispensação ele está na terra no caráter de servo, trabalhando nos bastidores, incógnito. O seu papel, a sua função aqui hoje é dirigir todo olhar e toda atenção ao Deus Filho, Jesus. Porque em João 16,14, o próprio Senhor Jesus disse, quando ele falou do Espírito Santo, ele disse: Ele me glorificará.